Olá, nós estamos na TV APCD, Odontologia para Você, programa semanal, exibido na TV NET, canal 12 analógico. Hoje nós estamos aqui com um periodontista, um especialista em periodontia, que é o Dr. Luiz Humberto Ruiz. Dr. Luiz Humberto Ruiz, seja bem-vindo aos estúdios da APCD. Muito obrigado pela sua presença e vamos tentar esclarecer aí para a população alguns temas, alguns assuntos bastante corriqueiros, comuns, mas nada melhor do que vindo essas informações de um especialista. Boa tarde, boa noite, bom dia, doutor. Boa tarde, Mário. É um prazer estar aqui com você. Tá? Ok. Estou à sua disposição. Doutor Luiz, vamos começar falando um pouquinho do seu histórico, vai. Por que você escolheu essa especialidade? Periodontia. Eu desde a época de faculdade, em Presidente Prudente, eu tive a periodontia como a base da nossa profissão, porque se você não tem uma gengiva sadia, você jamais vai conseguir confeccionar uma prótese, fazer uma restauração bem feita. E eu venho notando que com o passar dos anos, os pacientes não sabem escovar os dentes, e cerca de 75% da população adulta no Brasil, acima dos 25 anos, tem algum problema gengival, em maior ou menor grau. Eu estou perguntando isso para o Dr. Luiz porque dentro da universidade, da formação, na graduação da faculdade, a maioria dos colegas, a maioria dos estudantes já, digamos, rejeitam essa especialidade. Não é, digamos, uma especialidade muito gratificante, mas, como você disse, uma especialidade que trata da base da doença, do fundamental, do início ou do fundamental para que tenha realmente saúde bucal, não é verdade? Justamente. Os dentistas rejeitam um pouco essa especialidade porque ela depende bem mais do paciente do que do profissional. Se o profissional faz todo o procedimento de raspagem, procedimento cirúrgico, e o paciente não colabora com a escovação correta e uso do fio dental, tudo se perde, né? E o trabalho fica inválido depois. Tá certo. E o problema, geralmente, as doenças que nós vamos falar daqui a pouco, as doenças de gengiva, que são as doenças periodontais, basicamente, para o telespectador entender, geralmente acontece na fase adulta do paciente, não é verdade? E aí, para você reeducá-lo, retreiná-lo para uma correta higienização, para motivá-lo, isso que é a grande dificuldade. Por isso que depende muito mais do paciente, ou muito do paciente. Justamente. O paciente, às vezes, ele escovou seus dentes erroneamente durante 40 anos, é isso que você está dizendo. Para você doutriná-lo daqui para frente, fica complicado. Às vezes o paciente chega no consultório e fala: doutor Luiz, eu escovo os dentes 7 vezes ao dia, e ainda mesmo assim está mal escovado? Está, porque o paciente, existem algumas informações que o paciente precisa saber. A mídia está aí com muitas escovas dentais de várias marcas, mas as melhores são de cerdas macias, que elas servem também para massagear as gengivas. Então, nós temos que passar essa informação para o paciente, mostrar como escova no manequim, senão fica difícil para ele manter uma higiene boa. Então, o paciente às vezes tem a boa vontade, mas não tem a eficácia, a eficiência da higiene, não é verdade? Justamente. Dr. Luiz, vamos falar de um... Bom, basicamente a periodontia seria doença de gengiva, do osso onde o dente está implementado ou alicerçado e dos ligamentos que unem o dente ao osso, né? Mas as pessoas conhecem basicamente como doença de gengiva. Seria isso, a doença da periodontal? Justamente. Existem duas doenças gengivais onde tudo começa. Primeiro é a gengivite, né? O próprio nome está dizendo, a inflamação da gengiva. Por quê? Pela presença de placa bacteriana entre o tecido gengival e o esmalte dentário. As bactérias ali começam a secretar enzimas bacterianas, provocando uma inflamação. A gengiva, ela muda da cor rosa pálida, sadia, para a cor vermelho sangrante. Aí se caracteriza a gengivite. Depois temos um segundo estágio, onde, se não for tratado, a gengiva a doença se cronifica, e passaremos então a periodontite, ou seja, inflamação dos tecidos que sustentam o dente, que é o osso alveolar e o ligamento periodontal. E nessa fase já às vezes o clínico não consegue fazer um trabalho mais aprofundado, né, para que se estabeleça ou estabilize a doença e que na verdade nada mais é do que um controle da sua doença.
eu costumo dizer, ou costumo imaginar, que as doenças não têm cura. O máximo que o profissional de saúde consegue fazer é estabilizar e controlar uma doença. Dr. Luiz, quais as doenças, ou que tipo de doenças, ou quanto influencia a sua especialidade, o tratamento da doença periodontal, as doenças de gengiva, na saúde geral de uma pessoa, na saúde geral do organismo? Muitas pessoas não entendem que, falando de uma forma bem simples, o mesmo sangue que passa pelo tecido gengival é o mesmo sangue que passa pelo coração. Então as pessoas que têm doença gengival avançada, ela tem 2 vezes mais possibilidades de ter doenças cardíacas. Outra coisa, um fator agravante do problema gengival é o diabetes, a hipertensão também. Mulheres têm mais probabilidade de ter de 2 a 4 vezes mais possibilidade de ter abortos, as gestantes, com doença periodontal avançada. Nós temos visto pesquisas americanas dizendo muito sobre isso. Existem alguns medicamentos também que provocam problemas gengivais. Medicamentos que contêm fenilidanotoinato de sódio, que são medicamentos usados em epilepsia e outras doenças mentais, né? Isso o profissional deve fazer uma boa anamnese no paciente para saber como vai tratá-lo. Dr. Luiz, o mau hálito, que é um tema onde é muito difícil para o dentista abordar com o seu paciente, falar, olha, você está com mau hálito, vamos tratar. Então é difícil essa abordagem. E o próprio paciente, nós, cada pessoa, todos nós temos mau hálito, em determinado instante do dia, pelo menos. O que é preciso, é necessário avaliar se é fisiológico, é um mau hálito momentâneo, ou se a pessoa está acometida de algum problema periodontal ou bucal, ou de saúde de boca, e que esteja levando essa pessoa ao mau hálito. E ela não tem como identificar. Então, explica para nós, para o telespectador, como lidar com a situação do mau hálito e uma abordagem das incidências e como tratar esse mau hálito. Pois não. O mau hálito é uma, vamos dizer assim, é uma enfermidade que é causada por 3 fatores básicos. Muitas pessoas atribuem o mau hálito ao estômago. Na verdade, o estômago ele é responsável por menos de 6% da halitose. Temos 3 fatores que são preponderantes para que a pessoa desenvolva um mau hálito, que são, em primeiro lugar, a doença periodontal, depois a cárie dentária e a língua. Deve-se escovar a língua 2 vezes ao dia, em movimentos contínuos, para que se elimine a saburra lingual. Então, esses são 3 esses fatores que provocam o mau hálito. Eu sempre falo para meus pacientes, temos que escovar os dentes 4 vezes ao dia. De manhã, após o almoço, após o jantar e antes de deitar. Após as grandes refeições, que são almoço e jantar, deve-se sempre usar o fio dental após a escovação. Digamos que isso também seria o mínimo necessário, né? Na verdade, deveríamos limpar toda vez que se suja, né? Que é ao alimentar-nos. E, Dr. Luiz, a doença periodontal, o mau hálito, que é um problema onde, na verdade, muitas pessoas buscam a estética dental, a correção dos dentes, lógico, tudo é importante na saúde bucal. Mas de que adiantaria, por exemplo, ter um sorriso perfeito com um mau hálito? Não é verdade? É verdade. Então, qualquer dentista, ou todos os dentistas, são capazes de identificar o problema do mau hálito. E não é difícil. O que você, telespectador, precisa é ter a tranquilidade, a consciência e a conversa tranquila com o seu profissional para que ele possa realmente se identificar e identificar o seu problema de mau hálito nessa questão que eu acho muito importante. Assim, que dicas você poderia dar para a população para identificar o seu mau hálito e como ele buscar esse tratamento? Eu costumo dizer uma coisa, às vezes a pessoa não consegue identificar que ela é portadora do mau hálito. Por quê? As pessoas têm o hábito de assoprar a mão. Pô, deixa eu ver se eu estou com mau hálito. Mas só que a mão tem cheiro da pele, então você não consegue identificar. Eu costumo dizer aos meus pacientes, até brincando, que a melhor pessoa para falar se você está com mau hálito ou não é a sua namorada, ou sua esposa, ou a sua irmã, seu irmão, pessoas próximas a você, que vão te dizer com sinceridade se você está com mau hálito. Porque é uma coisa constrangedora você lidar com alguém que está com mau hálito. Assim como a saúde começa pela boca, a higiene também tem que começar pela boca, né? Justamente. Dr. Luiz, eu gostaria de agradecer a sua presença, espero que
tenha sido, né, esclarecedor. Nosso tempo é pequeno, mas com certeza nos sentimos honrados e com certeza ajudou a informar, esclarecer e conscientizar a população, nosso telespectador, a TV, a PCD agradece. Muito obrigado, doutor Luiz. Eu que agradeço a oportunidade, Mário. Volte sempre. Muito obrigado. Reveja essa entrevista no nosso site www.tvapcd.com.br. Um abraço a todos, boa semana.